Considere o triângulo retângulo ABD exibido na figura em que o AB vale 2 centímetros, então aqui vale 2, o BC vale 1, ok? E o CD vale 5. Sabendo disso, qual vai ser a medida do ângulo θ identificado ali? Primeira coisa, vamos olhar para o triângulo ABC. Ele é um triângulo retângulo em que você conhece os dois catetos. Eu vou descobrir a hipotenusa, vou chamar a hipotenusa aqui de B, fazendo uso do teorema de Pitágoras. Logo, B quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 4 mais 1, 5. Se o B ao quadrado vale 5, o B é raiz de 5 centímetros. Guardo esse valor B. Vou olhar para esse lado AD e vou chamá-lo de C. E agora eu estou olhando para o triângulo ABD, que também é um triângulo retângulo. E que também eu conheço os dois catetos. Esse cateto AB vale 2, esse cateto BD vale 6. 1 com mais 5. Então eu sei os dois catetos, novamente eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, só que nesse caso agora para achar o C. C quadrado igual. Pega os dois catetos ao quadrado, 2 e o 6. 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 2 quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. Isso me dá um C quadrado igual a 40, logo C é raiz de 40, raiz de 4 são 2, raiz de 10. 2 raiz de 10. Ok, achei o tamanho C. E agora, olho para o triângulo ACD. No triângulo ACD você conhece os três lados, esse lado vale 5, esse lado vale raiz de 5 e esse lado vale 2 raiz de 10, que foram os dois valores que você encontrou aplicando o teorema de Pitágoras. E o que você quer é este ângulo, então vou aplicar a lei dos cossenos, começando pelo lado oposto ao ângulo que eu quero. Na lei dos cossenos, então vou escrever aqui lei dos cossenos, ou teorema dos cossenos, se você preferir, que é o que eu estou aplicando. Óbvio que num vestibular como esse, aqui era a primeira fase de Unicamp, você não tem que ficar escrevendo passo a passo das coisas que você está fazendo. Você só quer marcar a alternativa correta. Eu estou marcando aqui para você visualizar. O que eu tenho? Começo pelo lado oposto ao ângulo. 5 ao quadrado igual. Aí eu ignoro esse lado e vou trabalhar com os outros dois. Então vou escrever b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes bc cosseno θ. BC cosseno θ. Eu gostaria que você notasse que o b ao quadrado estava aqui dando 5 e que o c ao quadrado estava aqui dando 40. Então, no lugar do b quadrado, eu já vou colocar o 5. E no lugar do c quadrado, eu já vou colocar o 40. Estou utilizando os valores que o teorema de Pitágoras já me dava. Tá bom, isso aqui ao quadrado são 25 igual ao 5 mais o 40 menos 2 vezes, e aí sim eu uso o b e o c propriamente. O raiz de 5 vezes o 2 raiz de 10, raiz de 5 vezes 2 raiz de 10, vezes o cosseno do ângulo que a gente está querendo encontrar. Maravilha. 5 com mais 40 são 45.
Passo para o outro lado subtraindo. Menos 45 com mais 25 deu menos 20. Igual a menos 2 vezes 2, menos 4. E o raiz de 5 vezes o raiz de 10 dá a raiz de 50. Que não pode ficar assim, eu já vou mexer. Legal. Você está vendo que os dois lados estão negativos? Multiplica tudo por menos 1, vai ficar o quê? Tudo positivo. Raiz de 50. Você consegue enxergar 25 vezes 2 como 50? Eu consigo. Se eu consigo enxergar 25 vezes 2, raiz de 25 é 5. Raiz de 2 vai ficar indicado. Então aqui continua o 20, aqui vai continuar o 4. O que eu acabei de dizer? Raiz de 25 vira 5. E o raiz de 2 permanece na raiz. Cosseno θ. Simplificando, veja, tem um 20 aqui, 4 vezes 5, 20, aqui também. Divide por 20 dá 1, divide por 20 dá 1, raiz de 2. O que sobrou? Raiz de 2 cosseno θ igual a 1. Raiz de 2 vezes cosseno θ igual a 1. Passo esse raiz que está multiplicando para lá, dividindo. Cosseno θ será 1 por raiz de 2. A gente não deixa raiz no denominador, então vamos racionalizar isso aqui. Multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. E concluo que o cosseno θ tinha que ser raiz de 2 sobre 2. Lembra que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, ou raiz de 4, que é 2. E aí você tem que lembrar de um ângulo notável. Qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? O ângulo é 45 graus. Com isso a gente consegue então concluir que o θ tinha que ser 45 graus, o que dava a alternativa C. Muito legal esse problema.